Se você está vendo esse vídeo, é porque você quer que a sua empresa cresça seu faturamento ou que ela cresça de uma forma mais saudável possível. Então fica por dentro desse vídeo que a gente vai te trazer 3 dicas fundamentais para que sua empresa cresça. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar o joinha, que isso ajuda bastante a gente. Essas dicas aqui elas vão ser fundamentais para qualquer tipo de empresa em qualquer segmento, mas principalmente para o segmento de comunicação visual. A gente em 2022 a gente fez um questionário com os nossos clientes e 60% dos nossos clientes falaram que tem medo de perder funcionário, principalmente no setor de produção. Isso é um número bem assustador. A gente fez um levantamento com os nossos clientes e 50% também falaram que o que mais prejudica o andamento e o crescimento da empresa é a sua desorganização financeira. Então 60% tem medo de perder seus funcionários, principalmente de produção, e 50% de desorganização interna. Então a gente trouxe aqui 3 dicas que podem ajudar muito a crescer no segmento de comunicação visual. O primeiro é o foco. Então, quando a gente fala de foco, tem clientes que tentam abraçar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Tentam vender mais, tentam investir mais. Tem várias coisas que a gente pode elencar aqui, mas principalmente fazer um passo por vez. Tem empresas que tentam vender mais ao mesmo tempo e ao mesmo tempo estruturar e ao mesmo tempo investir em maquinário, investir em pessoas, sendo que você não está preparado para isso. Então o primeiro foco, se você, por exemplo, está começando, é vender mais. Você precisa vender, então o seu foco tem que ser 100% a venda. Depois de você já estar com uma estrutura bacana, sua empresa está faturando legal, conforme o seu planejamento, depois a gente começa a pensar os próximos passos. Então a gente estrutura o nosso esquema do foco em, primeiro, estipula uma meta que você almeja de crescimento da sua empresa, que você consiga pagar todas as suas contas, para depois conseguir sobrar um dinheiro para fazer reinvestimento interno na empresa. Então você primeiro estipula uma meta, você tem que ter um foco 100% focado em vendas para depois pensar em estruturar. E o que seria estruturar a empresa? Seria em reinvestir em estrutura, em maquinário, em pessoas, em showroom, em mídias, redes sociais. Então, antes da gente pensar nesse investimento para conseguir colher mais frutos, você tem que fazer pelo menos o básico. O seu negócio tem que estar bem estabelecido e vendendo mais. Muito provavelmente, quem está assistindo esse vídeo já tem uma empresa de comunicação visual, por exemplo, e quer vender mais. Então, já está no processo de estruturação. E aí, a segunda dica vai te ajudar ainda mais a vender. Segmentação. Então, a segunda dica que a gente dá é de segmentar. O que seria o segmentar? A gente hoje tem vários clientes que trabalham com um leque de aplicação em comunicação visual. Então, eles fazem desde a impressão digital em vinil, em lona, até a parte de aplicação em fachada, com ACM, com um letreiro, um luminoso. E isso parece uma coisa muito básica que eu estou falando, mas tem muitas empresas que não têm um foco ou uma segmentação específica. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que trabalham somente com linha automotiva, de aplicação automotiva. Por um lado, isso é bom, porque a pessoa se foca em uma coisa só que ela fica dependente também de um segmento só. Então, se a demanda, por exemplo, automotiva cair, essa pessoa não tem com que trabalhar. Ela vai ter que depois desenvolver um outro segmento ou um outro tipo de produto para aplicar, para que possa aumentar o seu faturamento. Quando você trabalha com uma linha específica só, por um lado é bom porque você consegue se focar mais, mas por um outro lado é ruim porque você não tem uma outra opção caso aconteça alguma oscilação de mercado, que a gente sabe que isso é muito comum. Já por outro lado, a questão de segmentação, uma empresa que tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, geralmente acaba não fazendo nada. Tenho clientes, por exemplo, que fazem tudo, porém atrasam todos os prazos de entrega de produtos ou de obras, que não consegue se focar em um tipo de projeto, ele começa um projeto e larga. Então essa questão de segmentação é muito importante. E ele também entra muito com aquela dica número 1 que eu fiz, que é a questão do foco. Se você já está vendendo legal, você já tem um planejamento estratégico, então não tem por que botar mais coisas sem que você tenha cumprido aquele primeiro objetivo. E isso é muito importante também. E a terceira e última dica que a gente tem aqui para dar é investir em pessoas. Isso aqui é uma coisa super comum que a gente vê com os nossos clientes. Além do questionário que a gente fez, no dia a dia a gente vê isso direto. Às vezes tem alguém que trabalha com mão de obra, que trabalha na rua, de aplicação mesmo, e esse funcionário no decorrer de um ano vai para 2 ou 3 empresas. Isso é super comum, receber uma proposta melhor e sair de uma empresa e vai para outra. E às vezes esses colaboradores eles saem por causa de R$100, R$200. E aí a grande maioria dos nossos clientes chega pra gente e fala: Arthur, eu não consigo manter o meu funcionário.
e eu não tenho condições de dar altos salários para ele hoje. Então, investir em equipe casa junto com a primeira dica que eu dei. Como que casa com a primeira dica que eu dei? Que é a questão de estruturar a empresa. Se você já tem uma venda legal, já bem estabelecida, o interessante seria, depois que conseguir cumprir com suas metas, estruturar a equipe e traçar um planejamento de cargos e salários para os seus colaboradores. Como isso? Imagina que você hoje paga para um aplicador que trabalha só com aplicação de ACM, por exemplo. Então hoje você diz que ele é simplesmente um aplicador, enfim, você vai criar uma função para ele. Porém, você pode botar num papel e dizer assim, olha, amanhã ou depois, se a gente conseguir cumprir nossos objetivos o ano todo, amanhã você pode ser meu encarregado de obra. Você vai acompanhar, vai orientar e vai treinar nosso time para que mais para frente você não fique sozinho aplicando material ou que você consiga replicar aquilo que você já faz bem hoje. Então, investir em pessoas seria isso. Você dá a oportunidade da pessoa poder crescer dentro da sua empresa e não necessariamente de imediato. Você estipula uma meta e deixa com que essa pessoa consiga crescer ainda mais dentro da sua empresa. Alguns vão abraçar essa ideia e outros não. Outros vão dizer, não, eu prefiro ficar sempre aplicando, por exemplo, o exemplo que eu dei, vou continuar sempre aplicando material na rua e quem me pagar mais eu vou. Então vai muito do perfil de cada um. Porém, investir em pessoas, muitos clientes passam para mim que o custo de você contratar um bom aplicador, um bom financeiro, um bom vendedor, que isso tem um custo muito alto. E a gente tem que pensar que cada colaborador que você bota dentro da sua empresa não é um custo, e sim um investimento. O que tem que fazer com que aquela pessoa retribua todo o investimento que você está fazendo em cima dela. Se você investir bem nessa pessoa, eu tenho certeza que a longo prazo isso vai te dar um resultado muito maior. Então, o foco, segmentar e investir em equipe. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a vender muito mais em 2023. Antes que eu esqueça também, deixa aqui o seu comentário se faz sentido isso que eu passei para vocês agora nesse vídeo. E também não esqueça de curtir aí nossas redes sociais.